litoral norte de São Paulo, um encontro entre o mar e a Mata Atlântica deu origem a um dos destinos mais procurados por turistas, Ubatuba. Com mais de 100 quilômetros de costa, a região oferece praias para todos os gostos, mas também reúne cultura, gastronomia e agito. E é nesse paraíso natural que o City Tour de hoje desembarcou. Quem chega a Ubatuba se depara com uma exuberância da natureza, em que o verde é a cor predominante, nas amplas áreas de Mata Atlântica e no mar. Conhecida como a capital do surf, a cidade não só atrai surfistas, mas também famílias e quem quer sossego. Com nada menos do que 102 praias, Ubatuba é um daqueles destinos onde sempre se acha um lugar novo para ser explorado. E também tem muita história e curiosidades para contar. Bom, eu estou com o guia turístico Luiz Felipe Azevedo, que vai nos acompanhar nesse passeio por Ubatuba. E a gente começa em um local estratégico, né, Luiz Felipe? Por que esse local é estratégico? Bom, Camila, na realidade, Ubatuba é a primeira porção do território brasileiro cortada pelo Trópico de Capricórnio. Aqui acontece a abertura do verão no Brasil inteiro. Então, se a gente acompanhar por essa imagem aqui, então nós temos uma divisão imaginária. E aqui é a primeira porção de terra, como eu falei para vocês, exatamente Ubatuba, né? Então, é o Latitude 23 que a gente fala, e isso todos os anos a gente comemora com um evento grande aqui nessa praça. E essa praça, além dela ter essa importância astronômica, por assim dizer, ela também tem uma importância geográfica bastante interessante para nós. Aqui é a abertura da Enseada de Ubatuba, a principal chegada da cidade. Na região cortada pelo Trópico de Capricórnio, também está o aeroporto da cidade, que é o único do litoral norte paulista. E ao fundo da pista do aeroporto, nós temos um outro referencial de Ubatuba chamado Pico do Corcovado. Agora nós estamos em uma praça que registra o início da história dessa região que foi ocupada pelos índios tupinambás. E Luiz Felipe, qual que é a simbologia desse monumento? Uma duplinha muito famosa, chamada Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, passaram por aqui. E de que maneira isso aconteceu? Ambos trabalhavam para a Companhia das Índias e nessa época, é bastante importante enaltecer o seguinte, eles receberam uma determinação de fundar o pátio do colégio. Só que aqui era uma disputa entre os franceses que estavam ao norte e os portugueses que estavam ao sul. E recebem a difícil missão de vir para esta região aqui, a região de Iperuígue, para poder tratar com os Tupinambá. E essa baía que vocês visualizam nesse momento, a Baía da Enseada, ela recebeu Anchieta e Nóbrega e aqui eles foram muito mal recebidos pela tribo indígena que estava aqui. Anchieta e Nóbrega foram imediatamente aprisionados. Então é extremamente emblemática a presença de Anchieta aqui, um europeu e um indígena. Então o que acontece nesse momento? Na volta acaba se firmando o primeiro Tratado de Paz das Américas, chamado Tratado de Paz de Iperuígue. Todo dia 14 de setembro nós comemoramos, é um feriado municipal, mas é uma data absolutamente emblemática para a América Latina. E aqui sim, eles recebem a determinação de subir à região de Piratininga para poder fundar o pátio do colégio e que acabaria dando origem à cidade de São Paulo. Nossa parada agora é no Centro Histórico de Ubatuba, que nas construções, além de bares e casas noturnas e opções gastronômicas, guarda também o passado dessa região. E Luiz Felipe, o que os turistas podem ver e aprender por aqui? Bom, como nós comentamos, Nóbrega era o grande cérebro, ele faz parte dessa questão do surgimento da cidade de São Paulo, juntamente com Anchieta. E nós estamos exatamente na Praça Nóbrega. Então nós temos prédios históricos aqui. Esses prédios históricos, na realidade, eles acabaram sobrando
né? E, infelizmente, a grande maioria da questão arquitetônica colonial de Ubatuba acabou se perdendo. Então o turista que vier aqui para a Praça Nóbrega, ele vai ter uma pequena referência do que foi a beleza do centro histórico, né? Imagina, né? Em 1900 até 1950, na realidade, quando começou o movimento federal de ocupação da costa brasileira, o movimento chamado Minha Segunda Residência. E isso acabou causando essa descaracterização da arquitetura colonial da cidade de Ubatuba. E quais são esses dois prédios? Atrás de mim aqui, a Cadeia Velha, né? Então a questão dos meliantes, né? A questão das infrações, etc. e tal, era tudo em pequeno porte, eram pequenos furtos, então uma pequena cadeia já era o suficiente. E exatamente ao lado da cadeia o fórum, ou seja, ele já era, né, incriminado aqui e já ia direto para a cadeia ali. Não poderia ser diferente no centro histórico estão a Igreja Matriz, o Coreto e o Marco Zero. Não é, Luiz Felipe? Exatamente, Camila. Eu acho que toda cidadezinha do interior, e todo mundo fala, não, mas interior? Não, mas o litoral e o interior, né, tem as mesmas características, essas coisas pequenininhas e tal, que acabam emprestando uma série de atrações, atrativos, entretenimento. É o charme da cidade. E é legal porque, por exemplo, numa das épocas mais disputadas do ano em Ubatuba, o Carnaval, exatamente aqui onde nós estamos, acontece o tradicional Carnaval de Marchinhas. Então a competição ela acontece antes do período tradicional do Carnaval, então a cidade ela fica toda enfeitada, claro, mas este centrinho aqui, né, que é na realidade o centro do centro histórico de Ubatuba, ele recebe uma série de famílias, as disputas entre as famílias caiçaras acontecem aqui, a cada ano tem um tema diferente, e você sabe, Marchinha tem sempre, né, um toquezinho ácido, né, uma alfinetada, né, na situação política, então é bastante interessante. A Igreja Matriz, que está aqui às nossas costas, ela faz parte também da história da cidade. Ela é realmente uma das grandes referências nossas. E, logicamente, atrás da Camila aqui, o Marco Zero, que todas as distâncias então passam a ser referenciadas, né, a partir deste ponto onde nós estamos agora. Nossa parada agora é diante de uma das referências mais importantes do litoral norte. É isso, Luiz Felipe? É isso aí, Camila. Bom, eu acho que agora o seu Baltazar, para quem não conhece o seu Baltazar, ele deve estar muito feliz porque nós vamos falar um pouquinho dele, deste opulento comerciante português que fez de Ubatuba uma das principais áreas, uma das principais regiões para a emissão de riquezas, por incrível que pareça. Como no século XVIII, Porto de Santos ainda não existia, todas as riquezas vindas de outras regiões passavam por Ubatuba ou Paraty. E nessa época nós tínhamos realmente uma grande opulência financeira. Ubatuba era super forte, tinha um trânsito de embarcações aqui muito grande, enfim, era uma fase de um boom econômico bastante importante. Mas aí um governador de São Paulo, Mendes Sá, resolve que acabou a mamata para Ubatuba e se determinou que tudo deveria ser feito através do Porto de Santos. Com a gradual perda de importância para as regiões concorrentes mais bem abastecidas, no final do século XIX, Ubatuba mergulhava em isolamento e decadência econômica. E a partir daí, Ubatuba começa, por uma questão até de sobrevivência, a trabalhar com a cana-de-açúcar, a exportar para a região das Minas o próprio açúcar. A Serra de Taubaté, que é uma serra extremamente íngreme, ela tem uma história e um motivo para ela ser assim, com curvas tão fechadas e de ela ter essa configuração. Era o lugar onde as tropas de burro desciam para poder chegar aqui com as mercadorias, fazer então um envio através dos barcos que iam aí, passavam então aí para o Porto de Santos, e daqui nós mandávamos o açúcar e a cana para a região das Minas Gerais. Nós estamos na Praça da Paz, né? Essa estátua que está atrás de mim, ela foi doada por um papa para Ubatuba. Era a comemoração na época, né, 363 anos, na realidade, né, 400 anos
de Paz de Peruígue. No próximo bloco, as praias e as belezas naturais de Ubatuba. Não saia daí! Antes de seguirmos para as praias que não podem ficar de fora do nosso City Tour, a gente vai fazer uma parada para observar a vista. Nada melhor, né, Luiz Felipe? Exatamente. E o que a gente pode ver daqui? Quais praias e ilhas nós podemos ver daqui? Nós estamos em um dos lugares mais bonitos de Ubatuba, Camila. Aqui é o Mirante do Félix, imediatamente após a famosa praia de Tamambuca e um pouquinho antes da não menos famosa praia do Prumirim. Atrás de mim, vocês podem observar algumas das ilhas mais queridas, mais disputadas aqui da região. A Ilha do Prumirim, Ilha Comprida, Ilha das Couves, que tem a água mais clara de toda a região, e a Ilha da Rapada, onde normalmente são feitos todos os mergulhos para quem é mergulhador autônomo. Além disso, nós temos também, aqui embaixo da gente, a Praia do Félix. Essa praia, um metro quadrado, é um dos metros quadrados mais caros de toda a região. É um lugar absolutamente paradisíaco. Não deixe de visitar quando vier a sua próxima viagem ao Ubatuba. Por causa das áreas preservadas de Mata Atlântica, Ubatuba oferece uma grande diversidade de fauna e flora. E o destaque é a observação de aves. O último censo realizado aqui em Ubatuba demonstrou 500 espécies observáveis, entre as marítimas e as terrestres. Gente de todo o planeta realmente vem a Ubatuba durante todo o ano, principalmente os europeus, para poder fazer observação de aves. Ubatuba oferece um verdadeiro banquete de praias aos visitantes, mas uma das queridinhas dos turistas e dos surfistas é Itamambuca, famosa pelas boas ondas e pela beleza natural. E por isso a praia reúne a turma do surf o ano inteiro, em especial em julho, quando cedia campeonatos nacionais e internacionais. Ubatuba, para quem não sabe, além de carregar o nome capital do surf, ela é a capital estadual do surf. São mais de 20 pontos hoje próprios para a prática do surf, capitaneados pela Praia de Itamambuca, onde são realizados aqui campeonatos locais, regionais e até internacionais. Itamambuca, ela tem uma característica diferenciada. Ela tem um belíssimo rio que corta tanto o canto esquerdo como o canto direito. Cristiane França é professora de surf aqui da praia de Tamambuca. E Cristiane, quais são as características do mar que proporcionam o surf aqui? Característica do mar de Tamambuca, ela na verdade muito conhecida mundialmente pela sua constância. Porque independente da ondulação que está entrando na praia de Tamambuca, que elas vêm em diversas direções, no caso sul, sudeste, leste, e Tamambuca consegue receber todas elas, porque dependendo da posição geológica da praia, limita e bloqueia a entrada dessas ondas. Então o ano inteiro, independente da ondulação que estiver entrando, Itamambuca vai ter onda, então é constante. E quais são os campeonatos que acontecem por aqui? Temos desde campeonatos de surf, campeonatos de stand-up, nível municipal, nível estadual, nível brasileiro e nível mundial. Então assim, a gente recebe todos os níveis de campeonato aqui. Diferenciais aqui de Ubatuba é que por aqui não existem só praias. Há também muitas cachoeiras, como a do Prumirim, que a gente vê agora. Ubatuba possui uma das maiores bacias hidrográficas de todo o litoral norte. Se nós formos considerar o número de cachoeiras, rios e cursos d'água de um modo geral, são milhares só nessa região. A cachoeira do Prumirim fica próxima à estrada Rio Santos e por isso também é uma das mais procuradas pelos turistas. Como é de fácil acesso, o Prumirim ela acaba atraindo milhares de pessoas durante todo o ano. Ela tem 3 partes específicas, sendo que a última parte é a parte mais bonita. Só que o que a gente sempre pede e preconiza é a questão da segurança.
Os pais vêm normalmente com as famílias, com as crianças, e a criançada, você sabe, né? Soltou, vai embora. A criançada com água não tem jeito. Então, as paredes próximas das pedras, normalmente elas criam uma situação de limo e ela fica extremamente escorregadia. Então, para poder ter uma queda numa cachoeira como essa é muito fácil. Portanto, venha observar a beleza, com certeza, mas com toda a segurança, com todo o cuidado. E para chegar à praia do Prumirim, basta pegar uma pequena trilha. Chegamos à famosa praia do Prumirim e logo ali a ilha. É isso, Luiz Felipe? Exatamente. Ilha do Prumirim. E vocês podem notar que a configuração da praia ela é completamente diferente das demais. Nós estamos sobre uma área de pedras, né? Quando a maré está seca, então você tem uma mistura de pedras de fácil acesso com bastante areia. Atrás de mim é uma saída e entrada de uma lanchinha que leva todos os passageiros até a Ilha do Prumirim. Dependendo das ondulações, a praia também é um dos melhores lugares para a prática do surf. Então, é uma praia que ela é bastante interessante, que ela tem essa característica durante quase o ano inteiro de ser uma praia calma, de ser uma praia familiar, apesar de ser uma praia de tombo, e no momento que as ondas estão grandes, a surfistada se acaba por aqui. A seguir, uma viagem pela cultura e pela gastronomia de Ubatuba. Agora o nosso passeio segue rumo ao lado cultural de Ubatuba. E nesse aspecto, a Fundarte é uma das principais referências da região. Ela está instalada num prédio histórico de 1846 e abriga exposições, oficinas e projetos culturais. Vamos lá conferir? Esse prédio aqui, ele data da construção de 1846. Foi a moradia de Baltazar Fortes, um português armador. Ele foi uma das pessoas mais ricas de todo o litoral de São Paulo e construiu aqui para que servisse de moradia para ele. Então, aqui a Casa de Cultura de Ubatuba é a Fundarte, para que estimule a cultura, inclusive do caiçara, que é um povo antigo, tradicional, popular da cidade, que temos eventos, inclusive os maiores eventos da cidade, tem veiculação com o povo caiçara. Esse então é o auditório da Fundarte. E o que acontece por aqui, Flávio? O auditório da Fundarte, ele agrega apresentações teatrais. Nós temos diversos grupos de teatro na cidade. Nós temos aqui uma tela em que propicia exibições de alguns curtas, exibições de filmes em que Ubatuba foi cenário, então parte do elenco também pertence ao elenco artístico de Ubatuba. E uma das principais manifestações artísticas da cidade é a encenação da Paixão de Cristo, não é? Exatamente. E como que é essa encenação? São cerca de 200 pessoas envolvidas no elenco e na produção e costuma de 10 a 15 mil pessoas vir nos assistir. O artesanato também faz parte da cultura local. Nessa casa é possível encontrar desde peças decorativas até instrumentos musicais e brinquedos dos mais variados estilos. Agora eu vou lá dentro para saber um pouco mais sobre essa arte. Maria Aparecida Soares é a atual presidente da Casa do Artesão. Artesanato já faz parte da tradição de Ubatuba. Faz. E qual que é a proposta da Casa do Artesão? Olha, a proposta da casa é geração de renda, né? Aqui é uma associação, nós abraçamos, acolhemos 40 artesãos, né? Ou 40 famílias. E tudo que a gente pensa em termos da associação
é no bem do artesão, em beneficiar o artesão, né? Ter um lugar onde ele coloque os seus produtos sem atravessadores, né? Sem lucros exorbitantes, né? Divulgar a arte dele e não deixar a cultura local morrer. Segundo Maria Aparecida, o artesanato de Ubatuba representa a cultura local e as raízes da região. Mas essa tradição não está sendo transmitida para as novas gerações. Eu me lembro que quando eu era criança, né, o meu pai tinha uma loja e eu via os artesãos estarem trazendo essas peças na loja do meu pai para vender, né? Então, eu fui percebendo que ao longo do tempo, muito daquilo que eu vi quando era criança foi se perdendo. Então, isso fez com que eu me interessasse e viesse para a Casa do Artesão, para ajudar toda essa equipe a preservar esse artesanato que estava se perdendo. A Casa do Artesão, ela criou uma identidade, entendeu? Então, se você vir de segunda a domingo aqui, a casa vai estar aberta te esperando para te receber muito bem. Ubatuba também tem um calendário de eventos tradicionais que fazem parte da cultura da cidade, como a Feira das Nações. Realizado pelo Rotary Club, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para várias entidades assistenciais do município. E para isso apresenta as comidas típicas de 7 países. Eu estou com o presidente do Rotary Club de Ubatuba, Sérgio Bria. E Sérgio, essa é a 25ª edição da Feira das Nações. E qual que é a proposta desta edição do evento? Olha, nós organizamos, há 25 anos que estamos organizando esta festa, para ajudar toda a entidade de Ubatuba, também com a ajuda da Secretaria do Turismo e da Prefeitura de Ubatuba. Nós temos aqui a PAI, nós temos o Lar Vicentino, que é o Lar dos Velhinhos, nós temos aqui o Rotary, o Lions, que são entidades voltadas ao benefício ao menos favorecido. São 9 entidades que estão representadas com comidas típicas desses países. Bom, eu estou aqui com uma dupla que participa da feira desde o começo, a Leda e a Elza, representando a Barraca de Portugal. Com certeza. E o que vocês oferecem aqui na Barraca de Portugal? Vários pratos feitos de bacalhau, todos feitos de bacalhau, claro. E bolinhos de bacalhau e vinhos portugueses, e doces portugueses. Quem pensa que em Ubatuba só tem praia, surf e natureza, está enganado. A cidade também oferece guloseimas que só podem ser encontradas por aqui. Essa loja, por exemplo, atrai muitos turistas e visitantes por causa dos doces caseiros e do tradicional sorvete ao forno. Agora eu vou dar um pulinho lá dentro para te mostrar os segredos dessas receitas. Vamos lá? O Tachão é uma empresa familiar, ele começou em 1977, começaram as atividades, minha mãe e minha nona, nós somos descendentes de italianos, né? E elas vieram para Ubatuba com o propósito de produzir bananada, porque tinha muita banana, né, plantada aqui nas encostas. E aí começou a fazer, vendia na cidade e aí começou a produzir um pouquinho mais e atingir um mercado maior. E além das bananadas, são feitas as compotas, doce de leite, geleias, goiabada cascão. Tachão de Ubatuba justamente para lembrar daquela coisa caseira, né? Do tacho, da avó, da nona mexendo o tacho. E hoje como são feitas as receitas? Existe a produção assim industrializada, mas ainda muito artesanal, do doce de banana, né? Ele tem um processo ainda muito manual, mas que já é produzido em larga escala. No tacho ou não? Em tachos com mexedores elétricos, né? São cozinhadores a vapor com mexedor elétrico. Então, assim, o doce de banana ele é muito difícil mexer porque ele é muito liguento. Então é muito duro para fazer um doce de banana na mão, para atingir esse ponto, né, que é esse ponto que o doce dá o corte. E aí, assim, rapidinho elas passaram para o tacho com mexedor automático, porque realmente não aguenta. Uma
das grandes estrelas é o sorvete ao forno, sorvete quente. É só aqui que existe isso? Dá para encontrar em outro lugar? Olha, não. É a cara de Ubatuba. Ele foi muito bem aceito, né? Não é sorvete quente, porque o sorvete se mantém gelado, mas ele vai num gratinador, né, para gratinar a camadinha de cima. Então, por isso que as pessoas chamam de sorvete quente, mas não, o sorvete se mantém gelado. O sorvete ao forno, ele é montado com uma fatia de bolo pão de ló, uma porção de salada de fruta, e o sorvete com sabor à sua escolha. E aí tem vários sabores, creme, maracujá, banana, chocolate, abacaxi. E ela vai colocar um merengue, que é o que forma aquela camadinha de suspiro quando ele sai do gratinador. Obrigada, Flávia, pela sua participação no programa. E o City Tour fica por aqui, depois desse passeio por Ubatuba e desse sorvete ao forno. Espero que você tenha gostado do programa e agora a gente vai apreciar o sorvete. Até a próxima, tchau! Legal, obrigada. Posso fazer de novo a introdução? Ivan, tá no sol é pra tomar sol. Tá no sol é pra tomar sol, Ivan. É pra se queimar. Esse pistache é bom, essa sorveteria? Nossa! Sério? Acho que vou tomar um sorvete. É então. mesmo? E lá vou eu fazer a Camila subir em pedra agora. Eu já caí, né? Criança. Aqui? Não. Visconde de Mauá, conhece? Nossa Senhora! Escorreguei de cabeça. Bom, mas eu não vou comer. A gente ainda tem Feira das Nações. Camila, dá um passo para a direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Mais um. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo destino. Tchau!